O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Neste vídeo nós estaremos vendo instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas. Os trabalhadores do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que ao romper do dia saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia, e tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. Ele lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta de seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas como resposta disse a um deles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 20, 1-16. Veja também Parábola da Festa de Núpcias, 18:1. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do senhor que devia empregá-lo, e que o seu atraso não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Ele tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltava trabalho. Mas se houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se dissesse: Tenham paciência, o repouso me faz bem. Quando a última hora chegar, será o momento de pensar no salário da jornada. Que me importa um patrão que não conheço nem estimo? Quanto mais tarde, melhor. Este, meus amigos, não receberia o salário do trabalhador, e sim o da preguiça. E o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência? Que tiver blasfemado contra Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a desarmonia nas famílias, arruinado os homens de boa fé, abusado da inocência e que tiver praticado todas as maldades humanas? O que será dele?
será suficiente dizer na última hora: Senhor, utilizei mal o meu tempo, emprega-me até o fim do dia para que eu faça pelo menos um pouco de minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Tu desperdiçaste teu tempo, esqueceste o que aprendeste. Tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça aprendendo, e quando estiveres mais disposto, virás até mim e abrirei meu vasto campo, e poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só o terminarei ao escurecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis entrar? Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Henri Heine, Paris, 1863. Jesus empregava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso continuadas no decorrer dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, pelos espíritas. Esses que vieram por último foram anunciados e profetizados desde a vinda do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Receberão uma recompensa ainda maior. Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais de seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem, e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos daquela época revivem hoje ou reviverão amanhã para completar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre vós, porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, e sim na cúpula do edifício. Seu salário será proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e certifica a filiação espiritual. O espírito chamado para prestar contas de seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores, reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para avançar mais, e todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não se queixam mais e o adoram. Este é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, cujo ensinamento contém, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germen do futuro, e também, sob todas as formas e sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Missão dos Espíritas. Erasto, protetor do médium, Paris, 1863.
Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Louvai ao Senhor, vós que colocastes vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e de pregar e ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, à medida que cumpram bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. Nada de terror. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa? É preciso regar com vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sob os constantes esforços da enxada e do arado evangélicos. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis da vossa pequenez, observando os mundos espaciais no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a maldade. Ide e aniquilai esse culto ao bezerro de ouro que se expande dia após dia. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. As populações atentas recolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Apenas os lobos caem na armadilha de lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. Ide, homens confiantes perante Deus, mais felizes do que São Tomé, que acreditais sem precisar ver e aceitais os fatos da mediunidade, até mesmo quando nunca conseguistes obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marchai, pois, adiante, legião majestosa pela vossa fé. Os grandes batalhões dos incrédulos se desmancharão perante vós, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol matinal. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios que dela derivam no coração humano. Parti com coragem para remover essas montanhas de maldades das quais as gerações futuras ouvirão referências apenas como lenda, tal como vós conheceis, muito vagamente, os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos sábios que exigirão provas, aos simples e pequeninos que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis entusiasmo e fé. Eles a receberão alegremente, agradecendo, louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes, e baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa legião, mãos à obra,
O arado está pronto e a terra preparada. Arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas cuidado, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Alerta, pois, no vosso caminho, buscai a verdade. Perguntareis, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-los pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua renúncia, pela dedicação ao próximo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios divinos, porque Deus quer que a sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. Os trabalhadores do Senhor. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade, e felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que por suas divergências vaidosas houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e serão levados no turbilhão, e clamarão: graça, graça, Senhor. Ele lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedades de vossos irmãos, que recusastes estender a mão ao fraco e o esmagastes ao invés de socorrê-lo? Porque pedis graças, vós que procurastes na terra vossa recompensa, nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com vossa vontade, nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que no devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, e estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. E aqui nós terminamos a leitura do capítulo 20.